Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes, e aqui mais um fechamento do FX. Bom, tem tempo, né? Bom, semana passada teve o carnaval desses 2 dias aí, acabou não tendo pregão e a gente não conversou. A gente conversou ao vivo, se você sabe, a gente continua sempre do seu lado. E hoje é um dia complicado, né? Assim. E por que é complicado o dia? Porque a gente existe em algumas falas, vou tentar não falar muito de política hoje, mas eu acho que vai ficar um pouco difícil. Vamos começar primeiro por uma notícia que é referente ao relatório Focus. Eu acho que o relatório Focus disse, e o relatório Focus é pré-bagunça, tá? Então, olha o relatório Focus pré-bagunça e pensa no da semana que vem para você já ter ideia da dimensão que a gente tá. O IPCA em 2021 tá 3,82. Subiu. Estava na faixa 3,50, então subiu bastante. A Selic, já o fechamento já tá 4. Você lembra que estava 3,5, 3,75, ficou segurando lá e agora já está 4. Aqui a gente já vê que é uma previsão de taxa de juros positiva, o que vai forçar com que o Banco Central na próxima reunião tenha que subir pelo menos 0,25. E de novo, aí isso sem pensar com essa bagunça. Pensando nessa bagunça, mas eles aí tem um problema, são 2 efeitos, né? O efeito econômico é ruim, no sentido de causa insegurança para os investimentos futuros, para a bolsa. Os investidores estrangeiros começam a sair do país, o dólar vai para as alturas, e o dólar é um peso muito grande em alguma parte da cesta. Ele influencia mais o GPM, mas também influencia um pouco do IPCA. Só que o governo forçando a barra com a gasolina a gasolina, diesel, tende a segurar parte desses aumentos. Então, assim, o que acontece é um efeito inflacionário mitigado por medidas governamentais que não condizem justamente com o nosso tripé. Então, assim, o problema fica um pouco mais grave. Significa que o IPCA vai subir, vai disparar? Não, porque ele está segurando um dos efeitos. Alguém me perguntou qual que era a porcentagem, em torno de 4, alguma coisa assim, só a gasolina, né? Mas tem que lembrar que a comida, a gente vive num país continental onde o mais importante é a nossa malha terrestre. E se parte do custo do alimento está envolvido com o custo do transporte desse alimento e tudo mais. Então, você segurando isso aqui, você pode sim segurar parte do preço e sim segurar o IPCA. Mas só que tem que lembrar que você segura o IPCA forçando com que o cupom, eu falo assim, o cupom cambial começa a crescer. Por quê? Porque ele força com que o câmbio suba. Por quê? Porque você gera, na verdade, um êxito de moeda do país. Então, assim, é uma medida totalmente populista que não visa, assim, aí algumas perguntas. Por quê? Que o petróleo não é nosso, a gente pode fazer o que quiser? Pode, você pode fazer o que quiser. Mas então por que você colocou parte do seu capital na bolsa? Recompra tudo. Você tem dinheiro? Não tem dinheiro. Então você sim tem que responder aos seus sócios. Então só um agrado, assim, tipo, para quem pensa, mas o petróleo é nosso. Peraí, se é seu, por que você colocou no mercado? Não. A minha lógica, se você tem todo o petróleo e quer manter, por que você jogou no mercado? Então tá, peraí, quando você quer dinheiro, você vai no mercado. Agora, na hora que o seu acionista acha ruim que você não tá pensando nele, você simplesmente manda ele calar a boca, não faz sentido, né? Se você tá no mercado aberto, você pegou aí sua empresa, uma empresa estatal, e colocou parte, então sim, você tem que responder para ele em tudo e você sim tem que garantir. Então, assim, ele gera um aspecto muito pesado no dólar. Eu não vejo mais dólar abaixo de 5,30. Não faz sentido. Assim, a grande questão é que, da mesma forma onde existe uma fala uma fala populista, onde pode gerar esse pseudo
eu vou dizer uma pseudo segurança inflacionária, porque sim, segura a inflação. Mas ele segura a inflação segurando o custo de um das commodities, mas o dólar vai disparar. E aí vai ser muito difícil controlar. Agora eu quero ver se realmente assim, a gente tinha passado já no Senado que o Banco Central era um órgão meio livre. A gente vai começar a testar muita coisa agora, né? A gente vai testar realmente o quão forte é a nossa economia. Então assim, para você, é só para você entender que existe ainda vários cenários. Não acha que a Selic vai disparar, porque assim, se a gente pensar friamente, a Selic só sobe com o IPCA. E o IPCA não vai disparar tanto porque você está segurando o preço de uma coisa, tá? Isso, na verdade, ele diretamente influencia uma parte e indiretamente influencia muito do consumo ali. Então, isso já é um aspecto que você tem que levar em consideração para fazer qualquer análise que você tem que fazer, tá? Mas assim, eu não vejo a Selic, sim, pode inclusive terminar um pouco mais alta, mas não necessariamente. Qual que é o maior impacto dessa questão? O impacto vai ser na inflação? Não, o impacto vai ser no dólar. O dólar e muito provavelmente negativamente no PIB. No PIB, porque você vai gerar, de novo, um arrefecimento dos investidores estrangeiros, o que faz com que tenha menos dinheiro para financiar tanto dívida pública quanto o resto. Com dívida pública no nível que está, pensando ainda em fazer mais medida populista, então assim, a gente não tá a gente não tá bem, né? E a gente andou mais uns passinhos pro precipício. Foi isso. Resumo disso. Mas o problema é que da forma como que tá, você não vai conseguir medir de fato inflação e Selic, porque elas vão ficar meio balizadas, uma vai ficar balizada pela outra. E a inflação vai tá começando a ter o dedinho do nosso governo. As ações da Petrobras caíram hoje mais de 20%. Foi 21%, 51% só da PN. Da ordinária caiu 20,48%. Foi uma das maiores quedas assim nominais. As puts dispararam. Para quem adora uma putzinha, o dólar subiu 1,39%, chegando a 5,46%. O Bitcoin subiu também. A bolsa hoje, e aí a gente pensa na bolsa brasileira como um todo, sofreu 4,87%. Diogo, não teve alta? Teve, lojas americanas. Mas as lojas americanas, a maior parte disso está muito mais com a fusão do que de fato com essa bagunça. Então existe um aspecto positivo de uma melhora operacional futura e dessa fusão gerar valor para a empresa. Então isso sim. Então Klabin, algumas empresas que estão ligadas a dólares também deu uma forçada aqui. E é essa a questão. Então assim, e aí, se você olhar na Bloomberg, começou a só os bancos tirando, colocando underwriting, tudo mandando vender. Tudo mandando vender. Quase nenhum das análises mais importantes hoje em dia tá ou neutro ou para vender. Tá todo mundo mandando vender. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Gera uma pseudo barreira no IPCA de uma forma que não acho que é vantajoso. E assim, a gente vê vários discursos no sentido de que vou influenciar outros aspectos também. A grande questão é o seguinte: se você tem uma empresa de economia mista, cara, você tem que preocupar com o que o seu sócio está pensando. Você pegou dinheiro dele. Não é simplesmente eu sou dono e foda-se. Não existe isso, gente. Me desculpa, mas se você está numa economia mista, o que importa é a economia. Então não adianta você simplesmente pensar que você manda em tudo e peraí. E assim, a grande questão é o seguinte, várias coisas, né? A lei de SA, ela protege, teoricamente, o minoritário para fazer algumas coisas desse caso. E teoricamente a gente tem um boarding que protege também. A grande questão é que, será que isso vale? Será que isso vai fazendo? E assim, se vocês não lembram, mas a corrupção gerou perda de valor para a Petrobras. A Petrobras lá nos Estados Unidos, porque, beleza, aqui, não sei, a CVM, enfim, eu não quero falar em relação a isso.
Mas a SEC, que é a CVM americana, quando tem alguma coisa que não está no regulamento e que não está nas mudanças, eles vão multar, né? Então, pensa assim, eles não multam de um dia para o outro, mas com certeza algum investidor lá estrangeiro vai chegar e falar assim, eu estou perdendo muita grana, e vão falar, e assim, e ele está perdendo por conta de interferências na segurança jurídica que deveria proteger todo mundo, né? Não é porque, eu estou perdendo dinheiro, não é isso. É a mesma coisa quando aconteceu corrupção. Você teve uma perda financeira e pagou uma multa bilionária lá. Então, a perda pode ser muito maior, né, do que realmente só isso. E os impactos, eles são muito grandes. Agora, vamos pensar assim, beleza, gerou oportunidade? Gerou oportunidade, mas a gente não sabe o que está acontecendo porque o nosso ministro da economia ainda não falou nada, né? Ele é um dos aspectos. Será que ele está aprovando tudo que está acontecendo? Assim, a gente tem muita dúvida ainda do que vai acontecer. E o que fazer? O que fazer é ter, primeira coisa, paciência e foco no que você consegue controlar. Se você tem um bom portfólio, vai estar tranquilo. Você vai passar imune? Não, ninguém vai passar imune a isso. É impossível. Você vê a bolsa caiu 4,87%. Não foi uma quedinha pequena. Então, e vai parar de cair? Não. A expectativa é assim, a expectativa tá ruim. A gente gerou uma expectativa ruim. Mas assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que essas falas de Facebook, essas falas desorganizadas, remetem muito a um governo que a gente já viu que não deu certo. Independente de você contar com direita e esquerda, mas não dá certo pelo estilo, né? Tipo, não dá pra você falar qualquer coisa. Existem certos aspectos que têm que ser respeitados e não estão sendo respeitados. Enfim, de qualquer forma, o que você pode fazer? O que você pode fazer é, primeiro, ter paciência. Não acha que porque caiu 4,37 você tem que abrir o carrinho e só sair comprando. Por quê? Porque você não sabe o tamanho da boca da pessoa, o tamanho do dente ali, né? Então você não sabe o peso que isso vai acontecer e o que vai acontecer. Mas as pessoas têm que começar a respeitar mais em relação à própria economia. Se você tem um sócio, se você coloca um capital misto, você tem que entender que sua empresa é de capital misto, né? E a gente, muito provavelmente, a gente não pode, se fosse enfim, a gente não tem uma estrutura que teria que ser deliberada para você fazer algumas mudanças. Não via Facebook, via qualquer outra coisa. A gente não está nem respeitando nem o básico da comunicação, né? A gente está virando, enfim, uma economia bem bagunçada. E se você analisar quem fez isso, e fez isso fora do país, o que aconteceu quando ele foi tentar uma reeleição, né? Então, eu acho que por aí para quem governa em Twitter e Facebook, tá um recado bem dado aí que não funciona, tá? Então, assim, voltar para o que é importante, né? Voltar para o que realmente importa, deveria ser o foco. Bom, falar nisso, a gente pode falar um pouquinho dos fundos imobiliários. Um pouquinho de fundo imobiliário. A gente está fazendo um fechamento do iFix, que a gente está falando basicamente só de economia, mas assim, hoje o iFix caiu bastante também. Hoje o iFix caiu 0,66%, chegando a 2.874. O iFix, aí tá uma beleza, né? O iFix ele cai muito menos que a bolsa, mas o que eu quero que você fale é que assim, a perspectiva, ela afeta o iFix mais no longo prazo. Então, a correção da bolsa, ela é imediata. Deu a notícia, ele corrige. O iFix não, ele corrige lentamente. Por quê? Porque as projeções que as pessoas conseguem fazer são mais lentas. Então isso é um detalhe. Então não significa que ele caiu só isso aqui, que foi só essa queda. A diferença é que um cai escada e o outro cai meio rampinha, até chegar no patamar. Não, normalmente o iFix cai bem menos, tá? Mas isso é uma coisa que eu queria muito comentar com vocês para vocês entenderem essa relação entre um e o outro, tá? Isso é importante. Agora vamos falar dos ativos que mais caíram. O Ibov hoje caiu 4,37, o XPCM caiu 4,18,
teve uma negociação bem importante, hoje chegou a 39,24. O RBIR chegou na faixa de 80. O RRCI na faixa de 92. PVBI também teve uma queda bem importante, foi negociado na faixa de 4,44 milhões, então assim, ó, o volume dele foi muito grande, chegando na faixa de 96,53. Ele tinha subido bastante, e hoje na máxima dele, para você ter ideia, chegou a 99,24. O DEVA caiu um pouquinho, chegou a beliscar ali os 115,16 e fechou em 115,93. E na máxima chegou a 118. Ele tinha recuperado, ele chegou embaixo, tinha recuperado e voltou um pouco a subir. O XP Properties também hoje mergulhou para 68,90, fechando hoje em 69,75. Então ele está fechando abaixo de 70. Tá? Hoje o nível de negociação do XP Properties foi na faixa de 3,88 milhões. Também foi uma negociação muito forte. Pra você ter ideia, o DEVA negociou 10,09 milhões. A PLCR também caiu um pouquinho, caiu 2%, 92. A HGBS caiu 2,13%. Então, para os shoppings, você não sei se você viu a notícia, mas o shopping de Presidente Prudente, que é um shopping que está do VISC, teve um fechamento também, e isso provavelmente impactou também. O Quasar Agro também teve uma queda de 1,94, na máxima hoje bateu 56, uma negociação de 1,8. XPIE 89,85, XPMOL 109, ABCP 74, VIGGT 1,6. Gente, amanhã a gente vai ter uma live com os gestores do VIGGT. A gente vai falar um pouquinho do Vint Energia e conversar com o time de gestão lá, para você também entender um pouquinho sobre o Vint Energia, que na verdade não é um fundo imobiliário, mas é um FIP-IE, um fundo de investimento em participação em infraestrutura. Mercado que está crescendo bastante e que eu adoro comentar aqui com vocês como oportunidade. Tem contratos um pouco mais fortes e muito mais longos. Mas é um mercado que você tem que entender um pouquinho também. E eu convido você amanhã, às 19 horas, a participar dessa live. Amanhã provavelmente não vai ter o fechamento do iFix. O fechamento do iFix vai ficar só para quem for membro do canal. Então, se você for membro do canal, amanhã a gente vai ter um fechamento exclusivo para vocês. Qualquer coisa não é membro, clica aqui em Seja Membro e adera, seja um membro agora. Beleza? VIGGT, HGPO, nossa, só tem queda, né? MOL caiu 1,42, MiFi caiu. MiFi tem que lembrar que é um ativo que ele tem que ser um pouco mais volátil, né? Porque ele tem ação dentro do portfólio dele. Então hoje ele chegou a bater 104,79, fechou em 106,50. RCRB 155, CAFOF, Patiel está patinando aqui em 92, BRCO, a Bresco 112 mais ou menos, Tegar, vamos ver quanto que o Tegar está, 141,60, Hectare 145,97, na máxima hoje chegou a bater 147. A FCR, vamos ver se o FCR caiu para 117. No volume também é muito baixo do FCR. O VISC, que é o que a gente comentou. O VISC está em 115, então estava numa faixa de 116, caiu um pouquinho também. VIF 93. Beleza, esses foram os que mais caíram. Assim, hoje, se você for olhar, a maioria dos ativos tiveram quedas muito grandes. E agora é falar um pouquinho dos ativos que tiveram melhor desempenho. E assim, eu vou até falar de todos, né? Porque teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sexta que a gente acompanha, só 10 ativos ficaram positivos. Um deles foi o RI11, teve uma alta de 1,55, mas o volume financeiro muito baixo. O RBR Properties, aí sim, com um volume maior, com um volume de 5,93 e 95. Estranho, porque o RBR Properties acabou de virar ex, né? Então, assim, o mercado, se ele virou ex, muita gente pode comprar aí. Porque assim, vamos lá, ele virou ex-database. Vai ter uma emissão agora do RBR Properties, tem um vídeo aqui meu, muito interessante para você. Eu tinha feito esse vídeo no começo do mês para a nova emissão, só que essa emissão foi adiada 19 dias. Então vale a pena ainda, não mudou nada. Lançaram o prospecto, foi basicamente o que a gente tinha conversado lá, mas com as novas datas. E as novas datas também já estão lá, tudo escrito bonitinho, e faz muito sentido você ver.
A CBOP subiu um pouquinho, que é o ativo, é um monoativo. O MXRF também teve um aspecto positivo. LVBI 118, 0,24. Então, assim, quem subiu mais foi esses dois aqui, que subiu 1,55. O resto tudo foi uma faixa bem baixa. O Vigip subiu também 0,18. VILG 121,98. E FIE está chegando no 100. E o NCHB também chegando no 101, mais ou menos. E esses aqui foram os ativos de fechamento de hoje. Gostaria de agradecer vocês. Esse aqui foi também, eu comentei sempre um pouquinho sobre como que o mercado está se desenvolvendo. Eu acho assim, tem que tomar muito cuidado com as ações que você for fazer agora. Diogo, uma oportunidade muito grande. Cara, calma. Por quê? Porque a gente não sabe até onde as pessoas vão ficar comentando, até onde nosso queridíssimo, ilustríssimo vai falar alguma coisa que pode impactar. A gente ainda não sabe as repercussões econômicas no sentido de também se vai ter mais movimentações, né? A própria da energia ainda não está muito clara. A Eletrobras sofreu bastante, mas ainda não falou de muita movimentação. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Então, o que eu quero te dizer com isso? Pode cair mais. Então não achem que é a última Coca-Cola e saia comprando e fazendo isso. Tenha uma estratégia definida, que aí você vai conseguir sim aproveitar todas as oportunidades do mercado e, de certa forma, para o mercado que tinha esticado um pouquinho em janeiro e fevereiro, ali no começo de fevereiro, agora está gerando uma oportunidade. Tem que lembrar que a gente estava no mercado um pouco abaixo, estava recuperando ainda, então a gente tem umas oportunidades aí que podem ser muito interessantes para você. Então essa é a visão que eu quero que vocês tenham, mas oportunidade não significa encher o carrinho e achar que é a melhor coisa e vamos entrar tudo agora. Tem que ter muita paciência na hora de entrada, o mercado ainda está muito volátil, não deve diminuir a volatilidade agora, gerou uma insegurança política que a gente não tinha há muito tempo. Insegurança política estressa dólar, aumenta a volatilidade geral, então pode subir muito, como pode cair muito. Então, para quem não gosta dessas movimentações, a questão é ter paciência e disciplina na hora de comprar. E tendo uma boa validação e bom valuation do seu ativo, você vai entrar muito bem e você vai ficar bem. E não acha que não vai voltar abaixo do seu preço de compra, tá? Mas você saiba que você comprou bem, num preço bom, uma hora o mercado vai ver essa mesma valorização e tal, vai deixar essa insegurança de lado e aí ele sim vai melhorar o preço e você vai ficar mais tranquilo e de qualquer forma você tem um rendimento que é compatível com o risco do seu ativo, que é o que você tem que buscar. Beleza? Gostaria de lembrar vocês também que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Bom, qualquer dúvida em relação a patrimônio, proteger patrimônio, você pode sempre contratar aqui o canal como consultoria, a gente é consultor CVM, pode muito bem te ajudar. A gente também tem uns outros programas que podem te ajudar, como Close Friends e outras coisas, que são grupos fechados. E, de qualquer forma, quero muito agradecer você assistir os vídeos aqui. Diogo, canal FI Fácil.